Você já percebeu que quando Deus nos chama para viver algo, a nossa primeira reação nunca é obedecer de imediato, e sim questionar? Sempre perguntar para Deus, por que eu? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, roda a vinheta. Olá, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Aos que não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Janina e esse aqui é um vídeo em que Deus vai tocar profundamente no seu coração, eu já creio em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do Deus, por que eu? Que nós temos quando Deus nos chama para viver algo. Hoje nós temos um texto base que se encontra em João capítulo 4, é um capítulo muito conhecido porque fala da história da mulher samaritana, né? Mas aos que não conhecem, eu vou contextualizar para você. Jesus, ele ia em direção a Galileia e ele passou por Samaria. Para poder ir para Galileia, não era necessário Jesus passar por Samaria. Falando ali geograficamente, não era necessário. Mas, do capítulo 4 de João, a palavra diz, e era necessário passar por Samaria. Spoiler! Ele tinha alguém para encontrar em Samaria, alguém que ele exclusivamente iria encontrar. Então, chegando ali em Samaria, Jesus muito cansado, né? Porque o horário que ele foi nesse poço, né, para tomar água, era meio-dia, então tava um sol, né? Um sol de rachar. Ele encontrou ali uma mulher samaritana, e ele pediu para ela, dá-me de beber? E ela já foi se adiantando, né? Ali no versículo 9, ela diz, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então ela já foi se explicando, já foi dando os motivos aos quais ele não deveria pedir água para ela, e já foi se adiantando, entendeu? E por muitas vezes, trazendo agora para nossa vida, quando Deus nos pede algo, nós já nos adiantamos falando, Senhor, como? Eu que sou pequeno, eu que sou o menor da casa do Senhor, eu que não sei falar, eu que não sei cantar, eu que não sei o quê. Então, assim como essa mulher samaritana, nós sempre nos adiantamos dos motivos aos quais o Senhor não deve nos chamar. Quando simplesmente o Senhor, ao pedir de beber para ela, dá-me água, ela poderia ter dito simplesmente sim ou não. Às vezes o Senhor só quer uma resposta simples e obediência. Ela poderia ter dito sim e dado água para ele, mas não, ela já foi se adiantando os motivos aos quais Deus não daria água para ela, não deveria dar água para ela, porque eu sou samaritana, porque eu sou mulher, né? Assim como nós também, quando Deus nos chama para algo, porque eu sou isso, porque eu sou menor da casa, Senhor, não sei falar, olha minhas condições financeiras no momento, não tem como eu fazer. Então, nós, assim como essa mulher samaritana, já nos adiantamos em questionamentos, nos adiantamos em explicações para o Senhor que são realmente desnecessárias. Porque o que ele quer de nós é apenas um sim, eis-me aqui, ou não quero fazer. E aí Jesus já foi se apresentando a ela naquele momento, né? Ele disse, se tu me conhecesses de verdade, tu saberias que eu tenho água da vida para te dar. E ela, naquela pequenez de mente, já se adiantou dizendo, tu? Não tem nem como tirar água do poço, como é que tu pode me dar água da vida? Então, por muitas vezes, nós temos respostas prontas para tudo. Nós temos respostas aqui na ponta da língua, não é querendo invalidar as suas limitações, as suas condições. Às vezes nós damos respostas tão incoerentes que nós até mesmo perdemos a nossa bênção. Então não perca a sua bênção por suas limitações pequenas. E tem limitações pequenas e tem limitações grandes, né? Que aí já é uma situação em que a gente tem que colocar Jesus à nossa frente e com medo mesmo. Mas de qualquer forma, obedecer. E Jesus ali muito paciente com essa mulher, ele disse, quem beber dessa água que você está tirando aqui sempre vai ter sede, mas quem beber da água da vida nunca mais terá sede. E ela disse, Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede. E ele falou, vai lá e chama teu marido. E ela falou, eu não tenho marido. E Jesus disse, sim, realmente tu não tens, né? Porque por acaso tu tivesse 5 e agora este também não é o seu marido. Então naquele momento ela ficou em espanto. Então nesse contexto, o Senhor, ele vê uma mulher totalmente quebrada, mas amável. Ele vê uma mulher totalmente improvável e provável ao mesmo tempo. E mesmo lhe apresentando ali todos os seus questionamentos, o não, o porquê eu, o Senhor ainda pacientemente lhe apresentou a água da vida, que era ele mesmo.
Naquele contexto, ele revelou para ela, ele lhe mostrou a parte mais frágil dela, o seu pecado mais vergonhoso, e apresentou aquilo não para que ela tivesse vergonha, não para envergonhá-la, mas para que ela pudesse ver e assim se consertar, porque quando Deus nos mostra os nossos erros, meus irmãos, não é para nos envergonhar, e sim para nos chamar para um conserto com Ele. E foi o que Deus fez naquele contexto com aquela mulher samaritana. Todo momento que Deus a chamava, questionava, mesmo quebrada, desmoralizada, o Senhor via nela um potencial, via nela uma mulher que poderia pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar que ele era o Messias. Ele via nela um potencial, ele via nela algo diferente. Então ele revelou para aquela mulher improvável, para aquela mulher quebrada, que ele era o Messias. E ele estava a chamando para viver algo maior, para viver algo especial, convidando-a para sair daquela vida de pecados, convidando-a para sair daquela vida de promiscuidade. E ela ali, em êxtase, que Jesus tinha revelado toda a vida dela, correu para a cidade, foi anunciar Jesus, foi contar o que Jesus fez na vida dela. E assim, nós temos todo esse contexto da história da mulher samaritana. Eu vejo essa história como algo muito especial, porque por muitas vezes, quando Deus chama a gente para viver algo, e a gente questiona, mas eu não sei falar, mas eu não tenho capacidade, mas eu não sou uma pessoa ideal, chama fulano, né? E sempre colocando alguém à nossa frente a viver algo que Deus tem para nós. Mas sabe o que eu tenho para te falar? O que o Senhor tem para cumprir, Ele vai cumprir com ou sem você. Se você não for fazer o que Deus está te chamando para ser feito, Ele chama outro. Desculpa te falar, mas você não é um alecrim dourado. Sempre tem alguém para fazer algo que você não quer fazer. Hoje Deus te chama para ser disposto. Deus te chama para ser obediente. Não precisa se questionar, não precisa se adiantar, porque Deus, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas limitações. Assim também como Ele conhecia as limitações de Davi, as limitações de Josué, as limitações de Maria, né? Aquele momento que concedeu Jesus ali, prontamente Ele disse, sim, eis-me aqui, Senhor. Então, a única coisa que Deus quer de nós é um sim, eis-me aqui, eu vou fazer, eu estou disponível. E seguir em obediência. Mas se por acaso a sua resposta for um não, tudo bem, porque sempre tem um outro disponível. Sempre tem um remanescente para fazer algo ao qual o Senhor está chamando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu ministrei essa palavra para mim. Mas se fez sentido para você, me deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like. Compartilhe com aquele amigo que sempre tem essa crise de Deus, por que eu? E mostra para ele por que ele deve obedecer e não questionar. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.